Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciano Ortiz, cuteleiro. Hoje a gente vai abordar um tema nesse vídeo que eu já venho com vontade de gravar há um certo tempo aí, e agora tive a oportunidade de pegar uma encomenda de uma faca Brute Forge e eu quero fazer um vídeo demonstrando toda a técnica que eu faço com esse forjamento para a faca sair com esse acabamento diretamente da forja mesmo. Esse tipo de acabamento, para quem não sabe, é um acabamento da lâmina, aquele acabamento mais rústico, onde todo o trabalho tem que ser feito com martelo na forja, o acabamento de as dimensões da lâmina, a proporção dela toda feita no martelo. No início de carreira eu fiz algumas facas Brute Forge, onde eu forjava, desbastava, depois vinha para a forja para refazer o acabamento Brute Forge, no caso. Mas a parte de dimensões da lâmina, tudo, eu fazia tudo na lixadeira. E isso não se classifica em nada, um acabamento Brute Forge, se for bem feito, né? Muitos cuteleiros hoje fazem isso até hoje, no caso, quando utilizam acabamento Brute Forge. Mas nas minhas últimas facas Brute Forge eu tenho tentado desenvolver um pouco mais essa técnica da forja e realmente fazer todo esse trabalho com martelo e com a bigorna, entendeu? E é mais trabalhoso, demora mais, mas é um tipo de projeto que eu acho legal. E aí, buscando falar um pouco disso hoje no início desse vídeo, eu conversei um pouco com o Pedro, que foi o cara que encomendou essa faca. Ele é colecionador, ele fornece materiais também de cutelaria. E conversei também com o Ismael, que também é um cuteleiro aí, renomado já no Brasil, e pedi a opinião dele sobre o que seria uma faca Brute Forge, né? O Pedro me deu algumas dicas do que seria uma faca Brute Forge para ele, que como eu disse, ele não classifica em nada quem usa essa técnica de lixar e depois fazer o acabamento, mas que ele dá preferência por quem desenvolve essa técnica e faz realmente utilizando somente o conhecimento de forjaria para finalizar uma lâmina, né? E o Ismael também disse que respeita muito quem tenta fazer esse tipo de trabalho, porque ele realmente é mais trabalhoso, exige mais tempo e mais técnica para poder desenvolver, e ele demorar a desenvolver essa técnica, não é rápido. E também ele destacou que na região onde existiam forjadores alemães aqui no Brasil, que eles realizavam muitos facões com acabamento Brute Forge, né? E até a afiação desses facões, os de foice, eram feitas a frio, comprimindo o material, martelando a frio até fazer o acabamento do fio. Então era um trabalho bem mais detalhado, porque naquele tempo assim, pouco usava ferramentas de desbaste, né? Porque não tinha acesso a isso. E ele destacou que uma faca Brute Forge tem que tentar utilizar o mínimo possível a questão de abrasivos, lixadeira ou coisas do tipo, né? Então hoje nesse projeto eu vou fazer uma faca com A5160, tá? Vai ser um forjamento integral, uma faca de 4 polegadas e meia, uma faca de caça. Quando eu faço o forjamento de uma faca Brute Forge, o colarinho dela eu já forjo também na proporção que eu quero que saia o cabo, tá? Na dimensão certa. Quando eu tenho um cabo de madeira é mais fácil, porque eu faço o colarinho do jeito que eu quero, encaixo o cabo de madeira, faço a dimensão do colarinho para o cabo de madeira e desbasto para poder ter o resultado que eu quero. Nesse caso, o Pedro encomendou com um cabo de chifre, tá? É um chifre de samba, é um cervo, um chifre bem bonito. E o que eu preciso fazer nesse forjamento? Eu preciso cuidar dessa proporção aqui da saída do chifre para transferir ela para o colarinho durante o forjamento. Então eu vou retirar essa medida daqui, ver a proporção dela e tentar trazer o mais próximo possível isso só no forjamento, para poder depois, quando eu for colocar o cabo na faca, eu ter um acabamento bom ali de ajuste entre o colarinho e a saída do cabo, tá? Esse modelo de faca que eu faço, ele tem um dorso abaulado, e isso exige uma certa técnica também, num certo momento do forjamento, porque se deixar fazer isso por último, tu não vai conseguir. E eu aprendi isso do jeito errado, né? Eu fui tentando e errando até aprender. E então eu vou fazer esse projeto hoje com uma proporção de uma lâmina de 4 polegadas e meia. De altura ela tem em torno de 4 centímetros, tá? E a grossura do dorso em torno de 5 milímetros na saída e vai afinando até a ponta, tá? Vamos partir pro vídeo, então ligar a forja e dar-lhe pau. Valeu, vamos lá!
aqui então. Eu realizei agora no final do forjamento a confecção do colarinho, tá? No tamanho proporcional ao chifre, e puxei a espiga, tá? Uma das partes mais difíceis ali da parte da forja é tu conseguir calcular mais ou menos a quantidade de material que tu quer de barra redonda para conseguir o tamanho de lâmina exato que tu quer. Aqui no caso a gente conseguiu cumprir o nosso parâmetro, que era de 4 polegadas e meia, tá? Passou um pouquinho, mas ainda tem o desbaste aqui na região do fio, que eu ainda vou desbastar, que ela está um pouquinho irregular por causa do forjamento, e aqui vai entrar um pouquinho mais também, então vai ficar no diâmetro desejado. E na questão dos 4 centímetros de largura da lâmina, a gente ficou com 42 milímetros. Como tem um pequeno desbaste ainda, então a gente está dentro do desejado, né? Nessa lâmina, uma das partes mais demoradas dela nem foi a questão do forjamento da lâmina em si. Foi o acerto do colarinho só na forja. Isso foi bem demorado ali. Eu levei acho que em torno de uns 40 minutos só para fazer essa região aqui do colarinho ficar certa com a do chifre. E como não tinha condições de introduzir o chifre aqui para poder aferir bem a medida, foi tudo no paquímetro. Então é bem demorado. Tem que refazer a medida 500 vezes até conseguir encontrar uma proporção legal, tá? Aqui no caso eu já fiz o desbaste da espiga e fiz o acerto aqui do colarinho para poder assentar o chifre com ele agora ficar bem alinhadinho, tá? Isso aqui é feito com guia de lima e aqui trabalha com a lima. Esse desbaste aqui atrás estou obrigado a fazer por ele ter um bom ajuste, como se trata de uma lâmina integral. Agora eu já fiz a furação do chifre, ó. Eu ainda tenho que fazer o ajuste do chifre, ainda tenho que desbastar o chifre para poder acertar ele com a lâmina, tá? Mas a gente já conseguiu uma proporção bem legal. Vai ter que fazer pouquíssimo desbaste no chifre aqui, que é o ideal de manter o máximo de textura dele, né? Agora nessa próxima etapa então eu vou acertar essa parte aqui do chifre, para poder encaixar corretamente, desbastar algum excesso de material que tem no chifre, só para ficar uniforme a transição do colarinho para o cabo, e fazer o pomo aqui atrás, tá? Tem que fazer o pomo que vai no chifre aqui atrás. E aí a lâmina vai ficar mais ou menos com esse formato aqui, tá? Depois que eu saí da forja com ela agora, eu fiz a normalização, fiz a têmpera dela e o revelimento, tá? Ela já está temperada, tá uma lâmina pronta. O que eu faço? A única coisa que eu faço na lâmina, de tratamento, vamos dizer assim, quando é brute forge, é passar a escova de aço. Eu passo a escova de aço nela só para tirar alguma casquinha de material, alguma coisa que eu não quero que fique indesejável ali, entendeu? Eu quero o material liso, ela tá com todas as marcas da forja, tá? E eu quero esse material totalmente limpo. Na hora do forjamento ali vocês viram que eu fiz o dorso abaulado, tá? Ele fica levemente abaulado, é quase imperceptível. Uma coisa que sempre tem que cuidar quando for fazer esse dorso abaulado é para quando bater aqui em cima no material não criar um estilo de chapéu aqui do lado, tá? Isso tem que cuidar também. E aqui na região do fio, a gente ficou com um fio bem fino, a gente conseguiu afinar bastante na forja, em torno de 1 milímetro aí, um pouco menos até em alguns lugares. Agora vamos seguir então. Tudo bem, pessoal? Estou retornando aqui agora com a faca já pronta, tá? O que eu fiz a mais de trabalho nela foi o encaixe do cabo, tá? Fiz o ajuste com o colarinho. O colarinho ficou, aquele primeiro ajuste que eu tinha feito nele na forja, ele ficou nesse tamanho, pelas medidas estava batendo bem justo até com o cabo de chifre. Posteriormente eu fiz um pequeno desbaste no cabo de chifre para ficar no ângulo mais que eu queria, e o cabo de chifre ficou um pouquinho coisa maior, eu tive que fazer um desbaste na região de cima para poder dar uma continuidade boa aqui, uma transição boa entre o cabo e o colarinho da faca, tá? Aqui na região de trás eu fiz um pomo com uma pinagem interna, tá? Esse pomo eu fiz ele com acabamento brute forge, mas o trabalho dele foi feito na lixadeira. Eu fiz aquele processo que eu falei para vocês de lixar e depois recriar o acabamento na forja. Por que eu fiz isso? Por ser uma peça pequena e com detalhes do chifre que eu fiz, fazer esse pomo no martelo seria algo totalmente quase impossível, entendeu? Então, para manter o mesmo acabamento que eu tinha na lâmina, eu recriei ele através da lixadeira e depois fiz o acabamento na forja ali no final, tá? E aí fiz o faceamento dele para encaixar no chifre e a pinagem interna, tá? Uma peça bem legal, bem diferente, tá? Vou mostrar ela para vocês agora na bancada,
Aí vocês vão poder ver ela com uma riqueza de detalhe maior, tá? Já volto ali com vocês. Pessoal, dando continuidade, mostrando a lâmina para vocês, tá? Lembrando que o único acabamento feito na lâmina após a forja e têmpera é somente a passada de uma escova de aço e faço a aplicação de um óleo para limpeza. Limpo a lâmina toda para não ficar nenhum resíduo, tá? A lâmina ficou bem interessante, o formato dela em si. A pegada do cabo ficou muito confortável na mão. Esse cabo dá uma segurança, uma firmeza por conta do craquelado dele, excepcional na mão. O dorso dela, como eu havia dito, fiz ele levemente abaulado, tá? Ele parte aqui de uns 5,5 mm até 0. Vocês lembram que ela estava com a ponta bem fininha aqui na ponta? Quando a gente realiza aquele desbaste do perfil aqui, a gente mata aquela ponta exageradamente fina, né? E aí a gente tem uma ponta ainda bem agressiva e com material que sustenta uma estocada, um tipo de trabalho com ela, tá? Com uma lâmina larga, atendeu as medidas e os parâmetros que a gente tinha desejado desde o começo, tá? Ainda falta a fiação dela, que aí é feito um desbaste, igual foi feito aqui embaixo, só que para afiar, tá? Aqui o pomo dela, que eu tinha falado para vocês, que eu fiz na lixadeira e só refiz o acabamento na forja, tá? E a lâmina ficou assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. É um vídeo diferente, né? É uma técnica diferente que é legal a gente desenvolver, tanto para demonstrar para o nosso cliente, ou ter uma peça diferente para oferecer, e também para poder, por satisfação pessoal. Como eu disse no começo, não desvalorizem nada quem faz esse tipo de processo na lixadeira e depois faz na forja o acabamento. É uma peça brute force também. Só que é legal tu desenvolver essa técnica até para te poder ter um conhecimento a mais dentro da cutelaria, né? Pode ser útil um dia em alguma outra peça. E também é interessante para o teu cliente, tu explicar para ele a forma que tu faz isso, que realmente é feito toda na forja, tudo, o acabamento todo sai ali. Então, tem certos clientes que valorizam essa alma que tu coloca na peça, né? Então, é uma técnica diferente. Eu estou desenvolvendo ela, estou aprendendo ela, consigo executar já uma peça em brute forge, mas é trabalhoso. Tem que insistir, dá trabalho, dá errado, mas tem que seguir trabalhando e tentando até conseguir executar uma peça de qualidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Agora no próximo vídeo que eu vou lançar no canal, vocês vão gostar bastante também. É uma coisa nova que eu estou com vontade de fazer já faz um certo tempo. E finalmente estou produzindo o vídeo já. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Se inscreve no canal, dá um like aí embaixo que ajuda bastante para produzir mais vídeos para vocês aí com qualidade, tá? Valeu, pessoal. Obrigado.